Olá, turma, tudo bem? Aqui é a professora Vânia de História. Vamos para mais uma aula segundo ano? A aula de hoje vai ser sobre a Empresa Agrícola Colonial Portuguesa, ou seja, a empresa que Portugal criou aqui no Brasil. Que empresa era essa? Por que Portugal criou? Bem, vimos que até a primeira metade do século XVI, a nobreza e o governo português obtinham seus lucros do comércio dos produtos do Oriente. Isso significa que os lucros se faziam nos limites da circulação da mercadoria. Em outras palavras, não havia necessidade de intervenção direta na produção, pois a região do Oriente oferecia bens acabados prontos para comercialização. Vamos lembrar também que existia um produto aí que era muito comercializado pelos europeus, principalmente pelos portugueses, já que foram os pioneiros na aventura do além-mar. Eram as especiarias. As especiarias eram simplesmente temperos que eram super valorizados aqui na Europa, principalmente porque naquele período não existia geladeira. Então as especiarias, ou seja, os temperos, como cravo, canela, pimenta do reino, era bastante valorizado aqui na Europa. Aqui não, lá na Europa. Mas deixamos as especiarias de lado e vamos para essa empresa. Então, Portugal fez do Brasil a sua empresa familiar. Vamos lembrar mais uma vez que nós estamos em pleno período colonial. Isso quer dizer que o Brasil era apenas uma colônia portuguesa. Então, gente, com a crise do comércio com o Oriente e a consequência disso, uma crise também na Europa, Portugal não tinha outra saída a não ser explorar sua colônia americana. Então, isso significa que era preciso montar uma empresa para produzir uma mercadoria de fácil acesso a um mercado consumidor distante. Para isso era preciso atrair colonos, arrumar força de trabalho, povoar a terra e criar condições mínimas de produção. Vamos entender também que naquele período o Brasil era uma terra distante, uma terra com perigos eminentes, e os portugueses não viam nenhum interesse de vir para cá, colonizar o Brasil, vir para morar. Então Portugal, ou seja, a coroa, ela tinha que despertar esse interesse nos portugueses. É interessante a gente lembrar da diferença da colonização inglesa para a colonização portuguesa. A colonização inglesa, ela foi pautada em pequenas fazendas, onde as pessoas vinham para cá, fugindo das perseguições religiosas, a fim de morar, sobreviver e ter um mercado interno, ok? Diferente da colonização portuguesa e espanhola, que o único objetivo era a obtenção de lucro para a metrópole. Aí nós vemos muita coisa, né, pessoal? Vemos a diferença gritante entre Brasil e Estados Unidos. Brasil colonizado pelos portugueses, os lusitanos, e Estados Unidos colonizado pelos ingleses. Mas isso é papo para uma outra aula. Visto que Portugal tinha que achar um produto de fácil aceitação no mercado, de fácil produção, eles resolveram escolher o açúcar. A cana-de-açúcar já era cultivada em algumas colônias portuguesas e o Brasil mostrava ter uma terra fértil para o cultivo e o plantio desse vegetal. E esse produto, ou seja, o açúcar, também era um produto bastante aceitado na Europa e que dava grande lucro. A região do Nordeste brasileiro oferecia condições completamente favoráveis para esse plantio. O açúcar era um produto muito apreciado e raro na Europa, e além disso, os portugueses já tinham certa experiência do cultivo da cana nas ilhas atlânticas de sua posse. No entanto, a montagem de tal empresa requeria considerável volume de capital. Por isso, os interessados em Portugal precisavam associar-se aos holandeses, que garantiriam a distribuição do produto na Europa e inclusive o financiamento do produto. Então vamos entender. A produção de açúcar aqui no Brasil, ela foi financiada pelos holandeses.
foram os holandeses que trouxeram e eles propiciaram a formação dos engenhos aqui no Brasil, e eles trouxeram mão de obra especializadas e técnicas para melhor aproveitamento do produto e a melhor produção do açúcar, ou seja, um açúcar melhor, um açúcar com uma produção, com uma qualidade mais elevada. Ok, então Portugal já tem aí como vai montar a sua empresa, já tem um território para montar a sua empresa, já tem alguém para financiar a empresa, que vão ser os holandeses, mas aí eis a questão. Já tem um produto que vai ser produzido nessa empresa, que é o açúcar, mas eis a questão. Quem vai trabalhar nos engenhos de açúcar? Tendo em vista que a mão de obra indígena era bastante difícil, os índios geravam uma certa dificuldade, eles conheciam muito bem a região do Brasil, constantemente, eles fugiam, voltavam para a mata, e também existia uma proteção dos jesuítas sobre os índios, que eles vieram também para cá para fazer uma espécie de catequização dos indígenas. Para fazer uma espécie, não, para catequizar os indígenas e assim aumentar o número de adeptos ao catolicismo, porque a Igreja Católica havia passado por um momento difícil, que foi a Reforma Protestante que ocorreu na Europa. Então, essa catequese, infelizmente, acabou por diminuir um pouco, tirar um pouco da cultura indígena, né? Como nós sabemos, os jesuítas, eles, a fim de impor a fé deles aos indígenas, eles acabaram destruindo a cultura indígena. Mas vamos voltar ao assunto. Se a mão de obra escrava indígena não serve, qual vai ser a mão de obra que será implantada? Será que os próprios portugueses virão trabalhar nos engenhos de açúcar? Não, né, gente? Nós vamos ter aqui a mão de obra escrava, tá? Então, nós vamos ter o início da mão de obra escrava aqui no Brasil, tá bom? Aqui nós temos umas imagens que mostram como era a estrutura da produção açucareira no Brasil. Temos um engenho, como os engenhos eram, como os escravos trabalhavam ali, já que eu acabei revelando para vocês que não era surpresa para ninguém que a mão de obra implantada nos engenhos de açúcar vai ser a mão de obra das pessoas negras, das pessoas africanas que vão ser escravizadas aqui no Brasil. Então, aqui nós temos a imagem de 2 engenhos e aqui ao centro nós temos a imagem da própria cana-de-açúcar, né? Esse vegetal que vai dar origem a esse produto tão lucrativo que é o açúcar. Bem, a chegada das pessoas trazidas da África, ou seja, dos africanos que serão escravizados aqui. No primeiro momento, nós vemos, essas 2 primeiras imagens, é uma planta vazada, uma planta baixa vazada de um navio negreiro, também conhecido como tumbeiros humanos. O nome já deixa bem claro, porque a viagem nesse navio era simplesmente horrível. Milhares e milhares de escravos, eles morriam de fome, de sede ou até mesmo de tristeza, que era o famoso banzo, onde eles sentiam falta da sua terra natal, sentiam falta dos seus familiares e acabavam morrendo. Ou então, alguns mesmo chegavam a cometer suicídio, se matavam, porque sabiam que seu fim era trágico. Temos imagem também de como eles eram colocados, dispostos, né, de forma amontoados dentro do navio, todos grudados uns aos outros, e isso era simplesmente horrível. E quando, mais à frente, depois de alguns séculos, quando o tráfico de negros for proibido, alguns navios, para não serem pegos como eles consideravam essa mercadoria
contrabandeada, eles jogavam fileiras e fileiras de escravos ao mar, de negros no mar, para morrerem, simplesmente para eles não terem que pagar, né, as pesadas taxas que seriam impostas a eles. Aqui nós temos alguma imagem de negros trazidos nesses navios. Basicamente, as imagens é do filme Amistad, um filme bastante impactante. E também nós temos uma outra imagem que mostra os maus tratos que essas pessoas africanas que foram escravizadas aqui no Brasil pelos europeus passavam. Então, gente, vamos voltar novamente para a estrutura de produção da cana-do-açúcar aqui no Brasil. O latifúndio e a monocultura, com produção voltada para o comércio externo, adicionados aos trabalhos escravo, formavam um trimônio básico do sistema colonial, caracterizando o sistema que se convencionou chamar de plantation, ou seja, imensas quantidades de terras eram plantados apenas um produto. Os lucros da empresa açucareira eram repartidos entre os colonos e os ricos negociantes que aplicavam seus capitais na produção e na comercialização do açúcar. O Estado também participava dessa empresa, apoiando e incentivando os colonos que quisessem vir para o Brasil dedicar-se à lavoura de cana-de-açúcar. Esses colonos que se transformaram na camada social dos senhores de terra, que por muitos séculos dominaram o cenário social e político do Brasil. Dos diferentes tipos de engenho que existiram no Brasil colonial, dois se destacaram já desde a segunda metade do século XVI. O engenho real, movido à engenharia hidráulica, e o mais produtivo deles, e o trapiche, movido à tração animal, de menor produtividade. É interessante a gente também notar que não era fácil montar um engenho. Não era qualquer pessoa que tinha disponibilidade, tinha terras, tinha os equipamentos para montar um engenho. Porque o engenho ele precisava de equipamentos específicos, como moenda, a caldeira, que era onde o mestre do açúcar ficava ali, fervendo o suco, né? O caldo da cana, até que esse tivesse a consistência adequada para ele montar os pães de açúcar e daí vir o açúcar. Então, isso tudo exigia uma estrutura especializada. Não era qualquer pessoa que tinha um engenho, não era qualquer um que podia ser conhecido como o senhor do engenho. Mas sim, ali no Brasil colonial, nesse período, principalmente no período açucareiro, além dos engenhos, existiam pequenos agricultores, pequenos fazendeiros que tinham suas fazendas e produziam outros produtos diversos. Dentre esses produtos diversos, criava-se gado, plantava-se arroz, mandioca e algodão, somente para atender o consumo interno do engenho, sem afetar a estrutura mercantil da empresa colonial. E também somente a aguardente, subproduto da cana-de-açúcar, era utilizado para necessidades comerciais externas. Ela servia como moeda de troca de escravos da África. Então, voltamos a falar aqui do tópico as pessoas africanas trazidas para o Brasil e aqui foram escravizadas. Muitas vezes, esses escravos eles eram comprados com aguardente. O que é aguardente? Cachaça, uma espécie de cachaça. Uma bebida que foi feita, é um subproduto da cana-de-açúcar, tá? Reza a lenda que os escravos colocavam aquele caldo de cana para cozinhar no tacho e dali aquele vapor que saía do cozimento começava a grudar no teto e pingava nas costas deles, enfim, que estavam constantemente machucadas pelos castigos físicos que recebiam, e daí o nome pinga ou aguardente, porque pingava e ardia.
Só que isso, gente, é mentira, isso é fake. Essa história, essa lenda da pinga ou da aguardente, ela é totalmente errônea, não tem nenhum embasamento histórico, nada disso. A verdadeira história da pinga ou da aguardente é que quando os portugueses vieram para o Brasil, a data precisa, as pessoas não sabem, os historiadores não sabem, os historiadores do Museu do Homem do Nordeste, para quem foi acunhado essa lenda, não sabe precisar a data exata. Mas a aguardente, ela já existia quando se começou a fabricar a cachaça no Brasil. A data precisa é incerta, mas embora a destilação já fosse conhecida na antiguidade, pesquisas situam o início da destilação de álcool em torno do século XII. Então, gente, é falsa essa história, essa lenda aí que o escravo descobriu. Quando os portugueses vieram para cá, eles já trouxeram essa técnica de fazer cachaça, pinga ou aguardente. Bem, o tráfico negreiro vai ser uma tradição, vai ser uma constante durante o Brasil colônia, até que vai começar a ser proibido. Mas, enquanto isso não é proibido, centenas e centenas de negros, de africanos, vão ser trazidos para o Brasil. Observem aqui as principais rotas dos africanos e para onde eles foram direcionados aqui no Brasil. E ao lado nós também temos algumas etnias africanas que eram constantemente trazidas para o Brasil. Vemos aqui que eles vêm de Angola, Congo, Sudão, ok? Aí nós temos mais uma expressão, que os bantus. Os bantus são a etnia dos negros africanos que eram tratados como mercadorias, que mais vinham para cá. E os que mais também, em primeiro lugar, o local que mais entregava negros para o Brasil era Angola. Por isso que o padre Antonil escreveu: quem diz Brasil, diz Angola. E quando essas pessoas escravizadas chegavam no Brasil, eles chegavam principalmente nos portos de Salvador, do Rio de Janeiro e de Recife. Lá os africanos eram expostos nos mercados à disposição dos senhores que precisavam da mercadoria. Eis a descrição do cronista. Os escravos eram colocados nas ruas diante das portas dos proprietários, deitados ou sentados, em números que atingiam às vezes 200 ou 300. E ali os escravos eram vendidos. Recentemente, em uma dessas obras que foram feitas ali, na região do Cais do Porto, aqui no Rio de Janeiro, foi encontrado o Cais do Valongo, que era um local onde desembarcaram os milhares e milhares de africanos trazidos da África. Então, essas pessoas trazidas da África, elas acabavam tendo os principais grupos. Vamos destacar aqui alguns. Tradicionalmente, identificam-se pelo menos dois grandes grupos: os bantus, povos de língua do grupo banto, do Congo, Angola e Moçambique, e os sudaneses, vindos principalmente do Sudão e da costa da Guiné. Temos hoje pouquíssimas condições de conferir com precisão esses dois dados, pois os traficantes, de modo geral, destruíam os documentos alusivos ao comércio de escravos. Dentre os povos sudaneses, destacavam-se os iorubás, responsáveis pela predominância dos elementos dessa cultura no candomblé e também na nossa língua. Bem, devido a essas informações, fica praticamente impossível que os negros nascidos aqui no Brasil vá buscar a sua ancestralidade, porque já que os traficantes destruíam os documentos das pessoas que eram trazidas da África para cá,
Se os negros hoje fossem buscar a sua origem, de onde eles vieram, seria muito, muito difícil ou quase impossível. Vamos voltar a falar da sociedade colonial aqui no Brasil. Essa sociedade colonial portuguesa no Brasil sofreu poucas modificações estruturais ao longo dos seus 300 anos. Nossa, muito tempo de escravidão, né? Quais as razões dessa imutabilidade? Nesse largo período, a forma de produção da riqueza da sociedade como um todo se manteve baseada no trabalho escravo. Em outras palavras, as condições sociais foram determinadas pela forma de trabalho, que praticamente não se modificou até a segunda metade do século XIX. Ou seja, o trabalho escravo era uma mão de obra barata, abundante, então para que mexer? Para que modificar algo que está dando lucro para a elite, para os senhores de engenho, para os barões, futuramente nós vamos ver, para os barões do café e assim por diante. Só que dentro desse contexto, dentro do contexto do engenho, nós temos aí uma sociedade rígida, ok? Nós temos o homem ou senhor do engenho, que é a autoridade máxima dentro da sua família. Ele vive na sua propriedade, na casa grande, com a sua esposa, filhos e indivíduos agregados, que podem ser sobrinhos, e uma irmã viúva, e assim por diante. E dentro dessa sociedade patriarcal, o senhor do engenho, ele se mostra ali a maior autoridade, inclusive em relação aos casamentos dos seus filhos, que normalmente eram casamentos arranjados para aumentar a propriedade da família. Então, dentro dessa estrutura do engenho, nós tínhamos aqui a casa grande, que era a casa normalmente no centro na parte central ali da área da fazenda. É a construção central ali do engenho. Óbvio que naquela época eles não chamavam a casa onde o senhor de engenho morava de casa grande. Esse termo casa grande foi ser acunhado bem depois. Era simplesmente a casa do senhor de engenho, a casa do senhor, do dono de toda a produção. E ali na casa grande viviam os agregados, e a subordinação desses agregados ao senhor de engenho, ao senhor da casa, era uma garantia de sobrevivência. Os escravos domésticos que viviam em dependências secundárias da casa grande eram as mucamas, jovens escravas, os criados, os moleques de recado e etc. As mulheres dos senhores de engenho, quando saíam, faziam-se acompanhar de um pequeno séquito de escravos e de escravas, e costumavam portar joias para ostentar riqueza e assim por diante. Porque assim como hoje em dia, certos acessórios, relógios, celulares é sinônimo de estilo, de status, riqueza e poder, como um iPhone, naquela época também. Além da casa grande, outra estrutura que era presente no engenho eram as senzalas, onde ficavam os escravos que não eram os domésticos, e sim aqueles que trabalhavam na lavoura da cana-do-açúcar. Outro detalhe importante para a gente ressaltar é que a vida útil do escravo que vivia nas senzalas era bem menor do que a vida útil dos escravos domésticos, porque os escravos que trabalhavam na lavoura sofriam mais, eram mais castigados e trabalhavam de sol a sol. Também nós sabemos que durante esse período vai existir uma resistência, vão existir os levantes dos negros escravizados, ok? O principal símbolo de resistência daquele período vai ser os quilombos, né? Hoje em dia ainda existem umas comunidades quilombolas, que são os remanescentes desses quilombos. Os quilombos eram locais onde os escravos que conseguiam fugir iam se refugiar. O quilombo mais conhecido é o quilombo de Palmares, que teve como líder, um dos líderes dele foi Zumbi dos Palmares. O quilombo dos Palmares resistiu por um bom tempo. Além da senzala e da casa grande, nós temos também a área cultivável e temos a capela
E temos a capela, onde era feito o batismo, casamento, enfim, onde se mantinha ali a estrutura daquela sociedade, da sociedade açucareira. Até porque era preciso se manter uma capela dentro dessa estrutura, porque a vida religiosa no Brasil colônia também se desenvolvia principalmente no interior dos engenhos, em capelas e pequenas igrejas de fé católica. Essas construções tinham uma função social, pois eram nas ocasiões de festas religiosas que os membros da sociedade tinham a oportunidade de se encontrar. De modo geral, o clero colonial era subordinado aos interesses dos senhores de engenho. Ou seja, tudo girava em torno da estrutura colonial, da empresa que Portugal fundou para sustentar a sua família, e essa empresa foi o Brasil Colônia, principalmente nesse período da sociedade açucareira. Bem, terminamos aqui mais uma aula. Espero que vocês fiquem bem, se cuidem e até a próxima!